Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também começar por o cumprimentar de um modo especial, tendo em conta que é a primeira reunião da Comissão de Revisão Constitucional a que preside e, portanto, cumprimentá-lo nestas funções e desejar naturalmente que tudo corra como todos pretendemos e como, sobretudo, o país está à espera. Queria cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e então dizer que o objetivo desta nossa intervenção inicial, que é a expositiva da proposta de revisão constitucional, vou tentar que não seja demasiado minuciosa e que também, como foi ainda agora manifestado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que não acabe por proporcionar uma antecipação do debate. O debate ocorrerá, aqui falaremos das linhas mestras daquilo em que se divide cada uma das nossas propostas e projetos de revisão constitucional, mas também, e é fundamental, e esta é a abordagem que o PSD pretende fazer, algumas mensagens políticas quanto ao curso deste processo de revisão constitucional, quanto à postura que entendemos que é necessário ter para que depois, na discussão dos diferentes projetos, possamos realmente atingir objetivos profícuos. E então dizer neste enquadramento, porque este é um momento de enquadramentos e não um momento de debate e de discussão, que assentamos esta revisão constitucional. Estamos já no ano 2023, mas verdadeiramente ela começou no ano 2022, em duas efemérides que achamos fundamentais, não apenas na história constitucional, mas na história do país. Por um lado, os 200 anos da Constituição de 1822, que se celebraram no ano passado e que a Assembleia da República celebrou com muitas iniciativas e muito com dignamente, e por outro lado, e aqui o PSD faz assentar muito o seu projeto de revisão, nos 40 anos da primeira revisão constitucional, a de 1982. Estas duas efemérides são fundamentais e enquadradoras daquela que é a postura que o PSD pretende ter neste processo de revisão constitucional. Começando pelo bicentenário do constitucionalismo, dar nota que, e aproveitar isso, no fundo estamos a fazer 201 anos, estamos ainda nos 200 anos das Cortes Constitucionais, e a verdade é que queria, ao referir esse momento, cumprimentar todos os deputados que integram esta Comissão Eventual de Revisão Constitucional de 2022. Esta, em concreto, permita-me que o faça especialmente aos deputados e deputadas do meu grupo parlamentar, ao deputado José Silvana, à deputada Mónica Quintela, Alexandre Poço, Emília Cerqueira, Paulo Cardoso, Paulo Muniz, Sara Madruga da Costa, Joaquim Miranda Sarmento, Catarina Rocha Ferreira, Hugo Oliveira, António Proa, Clara Marques Mendes, Cristiana Ferreira, Jorge Paulo Oliveira e Márcia Passos. E permitam-me também que cumprimente todos os deputados do Partido Socialista nas pessoas dos seus coordenadores, o deputado Pedro Delgado Alves e a deputada Isabel Moreira, e que cumprimente igualmente o Sr. Deputado André Ventura, João Coutinho de Figueiredo, Alma Rivera, Pedro Filipe Soares, Inês Sousa Real e Rui Tavares. E a circunstância de ter querido cumprimentar cada um das senhoras e senhores deputados, pedindo apenas desculpa que não tivesse feito com todos do Partido Socialista, é para dar o peso institucional e até histórico, em certa medida, que, em nossa opinião, este momento pode e deve ter. E é isso que queremos também assinalar no enquadramento da postura que devemos ter neste processo de revisão constitucional. E dizer-vos, sem circunstancialismos discursivos, que é o mesmo que dizer sem palavras de circunstância, mas de uma forma um bocadinho mais, enfim, elegante, dizer que é naturalmente um gosto e também um orgulho poder convosco partilhar este momento, saibamos estar à altura do mesmo. E como o fiz no enquadramento do bicentenário, do início do constitucionalismo, porque se de facto se formos ver a Constituição de 1822, muito aquilo que ali estava vertido, é muito o que ainda está na Constituição que hoje temos para trabalhar, eu destacava as grandes alterações dessa Constituição progressista, como foram a inclusão dos direitos e deveres de cidadania, dando primazia aos direitos humanos, a consagração de que a soberania reside na nação e a separação de poderes essencial e ainda estruturante na organização do nosso sistema democrático. E, aliás, com esta nota só de curiosidade, que temos hoje uma Constituição republicana que confere ao mais alto magistrado da nação, que é o Presidente da República, um poder de dissolução da Assembleia que as Cortes Constituintes de 1822 não conferiram ao monarca, então, em funções. E, portanto, é uma nota de curiosidade para se perceber como, ao nível
da dimensão progressista daquela Constituição, de facto, é uma responsabilidade grande para nós. E depois a segunda efeméride, os 40 anos da primeira revisão constitucional, que é, digamos assim, a revisão que reformou a Constituição para a democratização das instituições, que definiu o rumo europeu do país, que traçou o caminho da democracia plena, sem tutelas que não sejam a do povo e a do direito, e que instituiu o caminho para a sociedade moderna, ancorada na dignidade da pessoa humana. E aqui, só para, também não quero ser demasiado exaustivo, mas para pôr aqui algum peso adicional àquele que pus no início, cumprimentava, recordava, porque é habitual, ou foi habitual, em algumas das revisões constitucionais do período democrático, cumprimentar alguns capitães de Abril que estavam aqui nos processos de revisão constitucional, tendo em conta, que não está cá nenhum, e tendo em conta também que nós, o PSD, queremos ancorar na revisão de 1982 o espírito com que vamos abordar esta agora, cumprimentava apenas deputados dos partidos que ainda hoje existem. Alguns deputados presentes na altura hoje, eram de partidos que hoje já não existem, mas cumprimentava o então deputado Manuel Costa Andrade, que representava o PSD, António Almeida Santos, do PS, Adriano Moreira, do CDS e Vital Moreira, pelo PCP, que estiveram neste mesmo lugar, mas em 1982, há 40 anos atrás. E por isso o PSD quer assinalar esta importante revisão constitucional, que faz 40 anos, com 40 propostas. O PSD quer assumir o mesmo espírito reformista e transformador de 1982 e apresentar-se com esse mesmo espírito construtivo hoje, em 2022. Algumas notas, dizia, relativamente ao enquadramento político desta revisão. Primeira nota que é importante dizer, esta é a nossa Constituição, na perspectiva do PSD. Nós estamos para a reformar, não para a revolucionar. Abordamos esta revisão constitucional sem dogmas constitucionais, o que é importante, mas também sem anticonstitucionalismos. Recordando, já agora, a Constituição dos Estados Unidos da América, que é de 1787 e que só teve 27 revisões ou amendments, como eles fazem, em 236 anos. O que significa, por isso é que eu quis ir buscar o 1822, o que significa que o espírito que hoje presida esta Constituição e presidirá a sua reforma tem que assentar no princípio de que nós nos revemos nos princípios fundamentais em que está estruturada a Constituição que temos. Por isso apresentamos com esse espírito reformador, mas sempre no mais amplo respeito pelo texto constitucional. Outra nota, consideramos que devemos estar à altura do que o momento exige, e esta altura não é agora aqui o peso histórico, ou enfim, carregar nos ombros de cada uma das senhoras e senhores deputados, é antes fazer com que se possa efetivamente fazer uma revisão e não apenas um arremedo de revisão. Ou seja, não estarmos aqui, como manifestamente o PSD não está, para cumprir calendário. Obviamente que isto é um desafio também ao partido com maior representatividade neste Parlamento para estar à altura disso mesmo, da elevação que o momento exige. E é por isso mesmo também que não vamos apoucar o processo com contabilidade analítica de propostas aprovadas aqui, de propostas aprovadas ali, de propostas aprovadas e que foram apresentadas pelo PSD, pelo PS ou por qualquer uma das outras forças partidárias. O apelo que fazemos é para que saibamos estar acima dessas contabilidades que menorizam o momento que estamos a viver. E depois dizer também que, naturalmente, que o PSD, imprescindível para que a revisão se faça, não está naturalmente disponível para fazer apenas a revisão que outro qualquer partido queira, designadamente o Partido Socialista. E, portanto, a abertura tem que ser total de um lado para o outro. Duas notas antes de passar para a exposição que deixei para o final, porque se não tivesse tempo seria o menos importante, porque a exposição mais detalhada das propostas é aquilo que vamos ter tempo para fazer ao longo da primeira leitura. E consideramos mais importante, nesta altura, enquadrar o momento e deixar aqui algumas mensagens. Mas algumas questões que não podemos deixar de referir e até relativamente contraditórias. Por um lado,
a questão da neutralidade ideológica da Constituição, que intencionalmente o PSD não quis abordar e que não o quis fazer, e não é porque não concorde, ou dito de outra forma, não é porque não discorde de algumas das marcas ideológicas claras na Constituição de 1976. Obviamente que discorda e já o tem feito várias vezes ao longo de vários processos de revisão constitucional. No entanto, temos uma abordagem histórica de se tratar de um documento datado e naquilo que não é normativo, deve ser respeitado enquanto tal. E depois uma questão que tem feito atualidade, que é a questão dos direitos dos animais e a questão dos maus tratos a animais. E dizer o seguinte sobre isto: a abordagem que aqui fazemos é, posso dizê-lo, paradigmática da postura com que nos apresentamos neste processo. E até aproveito as palavras do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quando falou em se fazer pontes para projetos apresentados por outras forças políticas. Aqui, em primeiro lugar, o PSD, é preciso dizer isto de forma clara, se há assunto em que não leva lições de nenhuma força partidária, com respeito por todas elas, é este assunto. Até porque esteve na gênese do próprio crime de maus tratos a animais e com proposta apresentada, tal como na altura apresentou o Partido Socialista, que é o que está em vigor. A verdade é que há diferenças do ponto de vista jurídico, ou seja, há quem defenda, e é legítimo que se defenda, que não é necessária uma alteração no texto constitucional para que se possa aplicar o crime em causa, que aliás esteve pacificamente em vigor desde 2014, mas enfim, não vamos agora aqui entrar em discussões de conceito jurídico. Também há diferenças em torno do rigor terminológico, ou seja, a diferença entre animais e animais de companhia. A verdade é que a solução pode e deve ser aperfeiçoada, e ao dizer que isto é paradigmático da forma como nos apresentamos, é que obviamente já lemos propostas apresentadas por vários partidos, vamos a jogo nas propostas apresentadas por vários partidos e vamos a jogo dentro daquele que é a tradição do PSD nesta matéria, que é obviamente de estar ao lado da consagração dos direitos dos animais. Dito isto, eu passava então, no tempo que me restar, para uma visão global sobre o projeto de revisão constitucional que apresentamos, que o PSD apresenta, que é, como está dito, e aliás o Sr. Presidente fez o favor de ler, porque consta do título do projeto de revisão constitucional, é um projeto realista, sendo realista ou querendo realista dizer que tem respeito pela herança constitucional do momento que vivemos, que é um projeto reformista, e na esteira da posição assumida em 1982 e dessa revisão, como já referi, e também diferenciador, como não poderia deixar de ser, diferenciador face às demais forças políticas, como é, aliás, suposto que suceda. E é um projeto de revisão constitucional que assenta em 3 eixos prioritários. Por um lado, apresentar uma Constituição para o século XXI. Por outro lado, valorizar a autonomia regional e a coesão territorial. E o terceiro eixo, colocar a pessoa no centro das políticas públicas, dando cumprimento a um dos princípios em que mais gostamos de nos rever ideologicamente no nosso Partido Social Democrata como somos, que é o do personalismo. E estes 3 eixos vão decompor-se da seguinte forma: o eixo prioritário da Constituição para o século XXI assenta na sustentabilidade ambiental, por um lado, ou seja, adicionar artigos sobre a participação de Portugal nas relações internacionais, ou seja, no respeito pelo princípio da sustentabilidade, na contribuição para a criação de um sistema internacional efetivo de proteção do ambiente e ainda no direito ao ambiente, incluído nas incumbências do Estado. Também a coesão e a equidade intergeracional, incluindo nas tarefas fundamentais do Estado a promoção da justiça entre gerações, criando o Conselho da Coesão Territorial e Geracional, alterando a idade legal para exercício do direito de voto para a partir dos 16 anos, reforçando a dignidade na terceira idade. Ainda promovendo a igualdade entre mulheres e homens e a mobilidade social, esta igualdade e esta mobilidade no trabalho e no acesso universal também gratuito às creches e à educação pré-escolar para a promoção da mobilidade social e igualdade entre mulheres e homens. A consagração da possibilidade
de recurso ao estado de emergência, especificamente para razões de saúde pública, e previsão de confinamento ou internamento por razões de saúde pública de pessoa com grave doença infecta ou contagiosa e pelo tempo estritamente necessário, decretado ou confirmado necessariamente por autoridade judicial competente, a introdução do direito ao pagamento de dados pessoais objeto de tratamento informático, permitir o acesso pelo Sistema de Informações da República aos chamados metadados, ajustar a proibição do direito de associação de forma a cobrir as que perfilhem ideologia fascista e outras ideologias totalitárias, e no direito do trabalho incluir a tarefa do Estado de promover a requalificação profissional dos trabalhadores, reconhecer o estatuto dos cuidadores informais, consagrar o direito de iniciativa privada entre os direitos, liberdades e garantias e esclarecer que a defesa nacional tem como finalidade a garantia contra qualquer agressão ou ameaça que se projete no espaço nacional e não apenas ameaças externas. Só para também Já fazer a passamos mesma coisa, portanto. Muito obrigado. Vou tentar, a expressão usada aqui pelo deputado Pedro Galvão foi feliz, mas vou tentar não abusar, acho que foi isto, não abusar excessivamente. Até porque terminei o primeiro dos 3 eixos prioritários, o da Constituição para o século XXI. O segundo, a autonomia regional e coesão territorial. Por um lado, naturalmente, no reforço da autonomia regional, através da extinção do representante da República com transferência das respectivas competências para o Presidente da República, que consideramos uma consagração básica do princípio da continuidade territorial, o reforço e clarificação das competências e participação dos órgãos das regiões autónomas e ainda o estabelecimento da possibilidade dos imigrantes votarem nas eleições regionais. E depois, por outro lado, a promoção da coesão territorial, através da inclusão nas tarefas fundamentais do Estado da promoção das necessidades específicas dos territórios de baixa densidade e ainda do reforço da dimensão territorial e, em particular, dos territórios de baixa densidade no processo político. Isto através da criação do Conselho de Coesão Territorial e Geracional e da previsão de que a definição dos círculos eleitorais para a Assembleia da República tenham, em conjugação com a proporcionalidade populacional, também que atender à dimensão territorial dos respectivos círculos. Por fim, o terceiro eixo prioritário, ou seja, a pessoa no centro das políticas públicas. E neste terceiro eixo, que tem muitas propostas, tendo em conta que ultrapassamos já o tempo indicativo, não vou ler as propostas todas, vou apenas falar sobre os 5 sub-eixos, digamos assim, em que se decompõe a pessoa no centro das políticas públicas, que são 24 propostas diferentes. Por um lado, o acesso dos cidadãos no centro do Estado Social, ou seja, a primazia da pessoa nas funções do Estado Social, clarificando a incumbência fundamental do Estado de promover o bem-estar e a qualidade da vida do povo e a igualdade real entre portugueses. Desenvolver o direito de acesso à saúde, prever políticas que removam obstáculos à natalidade e uma nova visão de promoção do acesso à habitação com incumbências específicas para o Estado, bem como, já o referi, o alargamento do acesso a creches, a educação pré-escolar e ensino secundário. O segundo sub-eixo é o da moderação fiscal e da sustentabilidade orçamental, traduzido, por um lado, no reforço do equilíbrio, da moderação e da eficiência do sistema fiscal e, por outro lado, na sustentabilidade, qualidade e transparência orçamental. Terceiro, a organização política, com as propostas de alteração do mandato de Presidente da República para mandato único de 7 anos, com o reforço das competências do Presidente da República, que nos parece, mais uma vez sem adiantar argumentos, fulcral, atendendo ao sistema semipresidencialista em que vivemos, em que está a nossa democracia construída, a redução do número de deputados à Assembleia da República, a alteração da duração da legislatura, a redução para 3 meses do período em que é vedada a dissolução da Assembleia da República após a eleição daquela, a alteração do regime de referendo, permitindo a coincidência de referendos com a realização de eleições, o reforço das competências do Parlamento, a possibilidade de inelegibilidades para efeitos necessários de condenações penais, a exigência de maioria qualificada de 2/3 para alterações do regimento da Assembleia da República,
e a alteração do artigo 108, número 2, no sentido de que a lei pode determinar limites à renovação sucessiva de mandatos dos titulares de cargos políticos. Permitir ainda a regulação por lei da votação eletrónica em atos eleitorais e referendos, o reforço do Conselho Económico e Social e a consagração da existência de entidades intermunicipais. O quarto ponto é uma melhor administração pública e reforço da confiança dos cidadãos, através do aperfeiçoamento do acesso e progressão nos cargos de emprego público e garantias de isenção e integridade, o melhoramento e estruturação do funcionamento da administração pública, o reforço da independência das entidades administrativas independentes em geral e do Banco de Portugal em particular, e depois, por último, o alargamento do acesso à justiça constitucional, permitindo-se a consagração por via legislativa da queixa constitucional ou recurso de amparo constitucional. E por isso, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, terminava por onde iniciamos, dando nota de que a posição e a postura com que o PSD se apresenta neste processo de revisão constitucional é tendo consciência do peso das revisões anteriores, não apenas desde 1976, mas vista esta Constituição como tendo o seu início em 1822, e manifestando que a postura política com que nos apresentamos, que sem ingerência, consideramos dever ser a postura política com que se devem apresentar todos os partidos políticos neste processo, é o de abertura para a aprovação de propostas apresentadas por outros e o de abertura para fazer um verdadeiro processo de revisão constitucional, que é aquilo que nos é exigido. Muito obrigado.